Pastor Douglas Gonçalves, com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube, se tornou uma das referências de liderança cristã para a juventude das igrejas. Líder da Igreja Família Jesus Cop, em Bragança Paulista, é casado com Valéria Gonçalves e pai de Luísa e Davi. Fundador do movimento Jesus Cop, ele trabalha com a visão de que fomos criados para ser uma cópia de Jesus e nada vai nos impedir de cumprir esta missão, com o sonho de ver uma geração que se pareça com Jesus. Agora, Pastor Douglas Gonçalves, na Deep Conference 2020. Glória a Deus. Boa noite. Que alegria estar nesse lugar. Eu só ouvia falar de vocês, mas agora os meus olhos veem vocês aqui nesse lugar. Estava dizendo à tarde aqui que a fama de vocês chegou até Bragança Paulista. Eu ouvia falar sobre essa casa aqui e vocês provavelmente são muito mais do que estavam falando de vocês. Então é uma honra estar nesse lugar. Eu queria que você aplaudisse essa casa, essa família espiritual. Glória a Deus, que é a Piba e Marília. Glória a Deus. É muita alegria, eu estou aqui junto com a Val. E eu e a Val, a gente lidera esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, e aonde Ele plantou você para refletir Cristo. Antes de eu continuar, a gente queria orar pelas crianças, é isso? Até 7 anos, queria chamar todas as crianças até 7 anos, vai chamar aqui na frente para a gente orar. Então vem todas as crianças até 7 anos, para a gente orar, pode vir, não tenha medo do barbudo, pode vir, ele não faz nada. Você pode estender suas mãos para cá, vamos abençoar elas. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas crianças, Pai, os nossos filhos, Pai, as nossas flechas, Senhor. Pai, nós queremos profetizar, Pai, que eles vão fazer o dobro daquilo que a gente está fazendo, Papai. Nós queremos profetizar, Pai, que eles são homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos declarar que eles amam a Bíblia, que eles amam a igreja e eles são completamente apaixonados por Jesus, Pai. Protege a mente e o coração deles e que nesse dia eles possam aprender um pouco mais sobre quem Tu és, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda as crianças dessa casa. Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu ministrar a palavra. Nós, como Ministério Jesus Cop, nós temos uma missão, ok? E é uma das nossas principais missões, é algo que a gente tem trabalhado arduamente nessa missão, que é fazer a nossa geração ler. Se você não está lendo, meu irmão, saia daqui com essa mensagem aqui, leia, você tem que ler. O meu pai, ele diz algo, provavelmente ele disse quando veio aqui, o pastor Josué Gonçalves. Ele diz assim: aquele que não lê porque não quer, não é diferente daquele que não lê porque não sabe. E ele diz: invista mais na sua cabeça do que na sua barriga. Então dá uma olhada para a cabeça da pessoa do seu lado, depois dá uma olhada para a barriga. Dá uma comparada assim no investimento, cara. Glória a Deus. Vamos lá, quem está com fome da palavra de Deus aí? Então vamos, abre comigo. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Gênesis 1, 26. Eu ganhei essa jaqueta aqui também. Quem gostou dessa jaqueta? Não é que eu estou com frio, não. É que eu ganhei, por isso que eu estou usando. Ó, personalizada, meu irmão. Com meu nome atrás, com a capa da Bíblia atrás aqui. E eu sei que eu acho que tem ali para vender essas jaquetas aqui personalizadas. Depois você passa lá, abençoa o pessoal lá, porque é artista cristão, usando a arte para propagar o reino de Deus, isso é maravilhoso. Vamos lá, Gênesis 1, 26, quem achou, diga: eu amo a Bíblia! Quem não achou, diga: eu também. Irmão, se você falar que ama a Bíblia e não achar Gênesis, nós vamos desconfiar do seu amor pela Bíblia. Vamos lá, Gênesis 1, 26 diz assim, olha: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche seus olhos. Papai, obrigado, Pai, por a gente estar aqui, Senhor, hoje em família, debruçado sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela fome nesse ambiente. Obrigado, Senhor Jesus, pelo desejo deles de ter mais de Ti, Senhor. E eu queria pedir, Papai, libera o Teu Espírito Santo agora, para nos guiar em toda a verdade. Pai, que a Tua palavra aqui hoje seja como uma espada afiada, Senhor, e penetre o nosso coração, não para nos matar, Pai, mas para fazer uma cirurgia minuciosa em nós, Pai, arrancando toda mentira, todo sofisma e colocando no lugar a verdade da Tua palavra que liberta, Pai. Nós queremos a verdade que liberta, Pai. Nos liberta hoje aqui, Senhor. Arranca as algemas da nossa vida hoje aqui, Senhor. Aquilo que nos trava em nossa mente, renova o nosso entendimento. Faz isso, Espírito Santo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vocês estão felizes ainda? Meu Deus, eu estou muito feliz. O que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui não é uma pregação, é uma chave, ok? O que é uma chave? Quando um pregador fala que é uma chave, o que é isso? É porque o que eu vou falar para vocês aqui vai abrir uma porta para você acessar um novo lugar em Deus. É como se você abrisse uma porta e Deus te permitisse ver coisas que você não estava vendo. Ok? Então eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio daquilo que eu vou falar, porque é um entendimento que mudou a minha vida, mudou o meu casamento, mudou minha família, mudou a igreja que eu lidero em Bragança, mudou a empresa que eu lidero. Gênesis 1:26 diz assim, olha, Deus disse. E Deus aqui é uma palavra no singular, ok? Todos nós aqui dentro cremos que há um único Deus, amém? Nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Só que é interessante que quando Deus fala nesse versículo, Ele fala na primeira pessoa do plural. Diz assim, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse tempo atrás a Val me mostrou uma ministração de um rabino messiânico, e ele disse assim, e ele estava falando sobre esse texto, e ele falou que há uma discussão enorme entre os rabinos em relação a esse texto. Por quê? Porque eles ficam questionando, com quem que Deus está falando? Por que que ele não falou, eu vou fazer o homem, a minha imagem, a minha semelhança? Por que que ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança? Por que que ele usa a primeira pessoa do plural? Ele está falando com os anjos? Nós somos a imagem dos anjos? Ele está falando com os seres celestiais? Com os querubins? Nós somos a imagem dos querubins? Não! Só que para nós aqui nessa noite, isso é muito simples. Nós entendemos isso. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus é trino. Nós cremos na Trindade, nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, que vive uma comunhão tão profunda que nós afirmamos, há um único Deus. Então esse Deus trino está falando com quem? Com Ele. Esse Deus está falando com Ele mesmo, dizendo, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora é interessante que aqui, se você olhar no original, a palavra, façamos o homem, qual que é a palavra para homem aqui? Adão. Então o versículo no original está escrito, e Deus disse, façamos Adão a nossa imagem. Façamos Adão a nossa semelhança. E aí o verso 27 diz, assim olha, assim Deus criou Adão no original. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí diz assim, homem e mulher os criou. Então presta atenção, não perde o raciocínio. Então Deus fez quem a imagem dele? Diga comigo, Adão.
Só que aí termina o versículo dizendo: e criou Adão à imagem dele. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou. O que eu quero que você entenda? Neste versículo, Adão, a palavra Adão, não diz respeito a um indivíduo, não diz respeito ao macho. A palavra Adão nesse versículo diz respeito a um homem coletivo. Até que na sua Bíblia provavelmente esteja humanidade. Nas versões anteriores dizia homem, mas agora nas versões mais modernas diz humanidade, porque está falando de um homem coletivo. Por quê, gente? Presta atenção. O nosso Deus é assim, ó, faz assim comigo. Faz assim. Então nosso Deus falou: façamos um ser à nossa imagem. Dava para ele criar isso? Hã? Isso aqui é a imagem disso? Sim ou não? Não. O nosso Deus é uma família. O nosso Deus é uma comunidade. E Ele falou: eu vou fazer um ser à minha imagem, à minha semelhança. Ele tinha que fazer um ser que pudesse falar nós, que pudesse falar nosso. Então, eu quero te falar uma coisa para a gente começar hoje aqui, presta atenção. Eu posso quebrar um castelinho de areia seu? Posso chutar assim um castelinho de areia? Pode ou não? Ou vocês querem só coisa motivacional? Pode chutar ou não? Você não é a imagem de Deus. E eu sozinho não sou a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Nós somos a imagem de Deus. Quando nós estamos juntos, quem aparece? Ele. Olha o que Jesus diz: aonde 2 ou 3 estiverem, quem surge? Ele. Então não adianta eu ficar olhando para ele: eu sou a imagem de Deus. Não, não, não. Quem que é a imagem de Deus? Nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus que conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Deixa eu te falar uma coisa: eu vou fazer, não é obra de Deus. Obra de Deus se fala: façamos. Portanto, o que é o Éden? Éden, paraíso, é o lugar aonde não tinha eu e não tinha meu, só tinha o quê? Nós e nosso. O que é o paraíso, gente? Esse lugar aonde o homem não falava assim: é minha árvore, tira o olho. Aonde a mulher falava assim: essa árvore aqui é minha, não vem pegar minha árvore não, tira o olho, hein? Não, era tudo nosso, porque só existia quem no paraíso? Nós. Só que um dia, Gênesis 3, entra um ser no paraíso, com um objetivo: ensinar aqueles seres a falar eu. Com um objetivo: ensinar eles a falar meu. Ela chega e fala: que bobeira é essa de nós? Você precisa você conhecer, você determinar o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal. Para com esse negócio de nós. Não, não, não. Você tem que falar: eu não gosto. Na minha opinião, não é assim. Na minha cabeça, a gente tinha que fazer diferente. Eu acho isso bom, eu acho isso ruim. E aí, introduz o pecado. O que é o pecado, gente? É o homem aprender a falar eu, é o homem aprender a falar meu. Porque o que é o pecado? Pecado é o que faz divisão entre mim e você, entre eu e Deus. Pecado tem um objetivo: divórcio. Pecado tem um objetivo: dividir, separar. Nós como humanidade e nós como Deus, com Deus. Então presta atenção numa coisa: se você conversar com qualquer advogado e perguntar para ele assim: qual é o principal motivo de divórcio que existe? Ele vai falar para você: o principal motivo é incompatibilidade de gênero. É um casal diante do advogado dizendo: é que as coisas que eu quero, ela não quer, e as coisas que ela quer, eu não quero. Eu não estou mais sendo feliz, ela não está mais sendo feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que é casado: quem disse que tem eu e tem ela?
Ele diz assim, olha, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois virarão nós. Não tem eu, não tem meu irmão. Então esquece esse negócio da minha conta, esquece esse negócio da minha carteira, esquece essa coisa da sua conta, porque não tem mais nem divisão no corpo, é nós. Quem está entendendo o que estou falando aqui? E olha o que ele fala, o que Deus fez virar nós, o homem não separa. O problema, presta atenção, o problema é que tem um monte de casamento que é dois eu casado, que nunca virou nós. É nós, mano. Deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Deus cria tudo, Gênesis 1, sai criando tudo. No final de cada coisa que Deus cria, Ele faz uma declaração. E viu Deus que era bom. 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 Quando Ele cria o homem, Ele fala, viu Deus que era muito bom. Só que aí de repente, pela primeira vez, Deus fala assim, não é bom. E eu te pergunto, o que Deus viu que saiu da boca dele não é bom pela primeira vez? Ele viu alguém que só poderia falar eu. Ele olha e fala, não é bom, por quê? Porque eu não estou me vendo. Porque não me representa. Gente, alguém isolado dá calafrios em Deus, e deveria dar calafrios em nós. Alguém isolado na igreja, alguém que entra sem falar com ninguém, sai sem falar com ninguém, devia dar calafrios na gente. Porque isso dá calafrios em Deus. E Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Presta atenção, ele estava com todos os animais, e dá a impressão que os animais falavam. Porque ela conversou com a serpente de boa, sem nem assustar. Então dá a impressão que talvez era normal. Vamos dizer, não sei. Mas ele tinha uma companhia ali de alguma forma. Deus descia todo dia na viração para andar com ele. Sabe o que Deus está falando? Presta atenção. Deus está falando. O homem mais Deus é igual ao homem sozinho. Não foi Adão que disse. E nem sou eu que estou falando. Deus está falando. O homem mais Deus é igual ao homem sozinho. Porque o homem precisa de alguém para falar nós. Então presta atenção, quando alguém te ligar falando assim, cara, estou passando um problemão, está acontecendo isso, e você fala assim, poxa mano, fica com Deus, você deixou ele sozinho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele faz o homem dormir, tira a mulher de dentro dele, ele olha para ela, e é uma loucura a visão que ele tem. Por quê? Quando ele acorda, ele olha para aquele ser que está na frente dele, e fala, que estranho. Sou eu, mas não sou eu. Sou eu fora de eu, e com os acessórios a mais. Sou eu melhorado. Ele fala, então eu vou quase dar o meu nome, Varoa. Porque foi tirado de mim, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, é nós. É eu, mas não é ela, mas parece que é eu. Quando eu olho para ela eu vejo eu, mas eu... E olha que coisa doida, gente. Um homem e uma mulher, quando vira nós, é tão parecido com Deus, que essa junção dá poder para eles criarem outros seres humanos. Eu e a Val, juntos, parecemos tanto com o Criador, que a nossa junção libera a capacidade de criar novas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que o diabo quer tanto nos dividir? Porque ele sabe o que acontece se nós falar nós. Meu irmão, ele sabe o que acontece se você andar unido. Se nós vivemos em unidade, ele sabe o que acontece. Ele sabe os projetos que vão nascer se você andar unido. Um dia eu estava num culto e Deus começou a ministrar isso no meu coração, cara. Da unidade a gente gera coisas. Da unidade a gente gera coisas. Eu comecei a pensar nisso e eu senti o Espírito falando comigo. Nem sempre. Presta atenção. Nem sempre.
E o Espírito falou comigo assim, ó, porque da homoafetividade não nasce nada. Eu não estou falando agora de homossexualidade, estou falando de homoafetividade. O que o Espírito está falando comigo? Porque essa unidade entre os iguais não nasce nada. O que nasce é quando diferentes são um só. É quando pentecostal e tradicional olham um para o outro e falam, é nós. É quando calvinista e arminiano falam assim, é nós. Eu morreria por você, você morreria por mim. É quando pessoas diferentes falam, é nós. Ali nasce coisas. É na unidade dos diferentes. Gente, o que nos separa é o pecado. O pecado, gente, ele é tão forte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Haveria algo capaz de separar a Trindade? O que é Deus, gente? Deus é aquele que existe desde a eternidade, ok? É aquele que existe na eternidade passada e é aquele que vai existir na eternidade futura. Ou seja, Deus existe há bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, sendo quem? Nós. Sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em plena unidade. Antes de existir qualquer coisa, eles existiam, tendo total intimidade entre eles. Então eu te pergunto, tem algo capaz de separar a Trindade? Sim. Só uma coisa. Pecado. Em Marcos capítulo número 15, a segunda pessoa da Trindade que a gente chama, o Filho, estava na cruz do Calvário pregado. E ele faz uma declaração chocante. Ele diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Quando você olha um capítulo antes, ele está no Getsemane, e ele está angustiado no Getsemane. E pela primeira vez você vê essa cena em Jesus. Ele está em sofrimento naquele lugar. E aí você se pergunta, às vezes a gente pensa assim, não, ele está assim por causa dos cravos, ele está assim por causa das açoites, ele está assim por causa da coroa, ele está assim por causa da cruz. É lógico que tudo isso, os flagelos eram terríveis, mas não era isso. Sabe por que eu afirmo? Porque os discípulos depois morreram tudo martirizado e morriam cantando. Eu te pergunto, os discípulos eram mais fortes que o mestre? Não. Qual era o pavor de Cristo ali? A ponto de dizer, Pai, não tem outro caminho. O pavor de Cristo naquele jardim é que ele teria que passar um período experimentando a maior maldição que existe, ser eu. Sendo que por toda a eternidade ele só sabia o que era ser nós. Mas ele passa um período experimentando o que é ser eu, para abrir um caminho para a gente voltar a olhar para o céu e falar, é nós, mano. Deus, presta atenção, Jesus gritou na cruz, Deus meu, para a gente poder gritar hoje aqui, Pai nosso, Pai nosso. Hoje, nós podemos olhar para Ele e dizer, é nós. Hoje nós podemos dizer, nós temos a mente de Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos um com Ele, porque esse caminho foi aberto por Cristo. O que você precisa entender é que, nesse texto de Gênesis, depois sim, Adão é usado para descrever o macho, mas nesse texto, Adão é um homem coletivo. No Novo Testamento, Cristo é um homem coletivo. O Cristo não é referência somente a um indivíduo, mas a um homem coletivo, composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Então quem é Cristo? Nós. Quem é a plenitude de Cristo? A igreja. É um corpo que segue quem? Um cabeça. Um que iniciou, o último Adão. O que é salvação, gente? É você sair da coletividade Adão e entrar na coletividade Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito importante. Se você quer conhecer a Cristo, se você quer conhecer Jesus, vá para o teu quarto, fecha a porta e busca Ele no secreto. Mas depois desse período, sai e se relaciona com a igreja, porque você tem um pedaço de Cristo sentado do seu lado. É por isso que não existe como
conhecer a Cristo fora da igreja. Por quê? Porque você está falando, eu quero Cristo, mas não quero o corpo dele. Olha quem está do seu lado, é um pedaço do Cristo. Cada um aqui dentro é diferente, por quê? Porque cada um carrega uma parte de quem Cristo é. Ei, é na multiforme sabedoria que Deus revela nas regiões celestiais, para os seres celestiais, quem é Cristo. C.S. Lewis coloca assim: bilhões e bilhões de cristãos não conseguem revelar Ele em sua totalidade. Por isso você tem que ser você. Porque você é um pedaço de Cristo. Você e Cristo, gente, são um. Esse é um mistério que Paulo revela. Cristo em nós, a esperança da glória. Cara, o que é salvação? É ser unido com Cristo. Sabe, às vezes a gente pensa que salvação é você olhar para a cruz e falar assim: Ele morreu pelos meus pecados, agora meus pecados foram perdoados. E aí você vai embora, e segunda-feira você faz um monte de coisa errada, terça, quarta, aí domingo você volta e fala: está lá ainda, graças a Deus, morreu pelos meus pecados, estou perdoado, estou perdoado. Aí volta, vive a sua vida. Não, isso não é salvação. O que é salvação? É quando você contempla a cruz e de repente, sabe o que o Espírito faz? Faz você e Cristo virar um. E agora quem está pendurado naquela cruz? Nós. Quem está crucificado? Nós. Quem foi colocado dentro do túmulo? Nós. Quem morreu? Nós. E quem ressuscitou ao terceiro dia? Nós. Segunda-feira é quem? É nós. Quem entra no serviço? Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, eu cresci na igreja, então eu participava muito de escola dominical. Quem aqui? Escola dominical? Né? Aquele domingo, 8 da manhã. Escola dominical, cheio de remelos. E aí, às vezes, com meus amigos lá, adolescente, a gente começava uma discussão, né? Quando a gente estava bem espiritual assim, a gente começava uma discussão. Pô, quando você chegar no céu, com quem que você quer falar primeiro? Assim, é lógico, depois de Jesus, né? Lógico. Com quem que você quer falar primeiro? Aí cada um falava uma coisa. Não, primeiro eu quero falar com José, cara. José é muito top. Não, cara, primeiro eu quero procurar Moisés. Não, primeiro eu vou falar com Daniel. Não, primeiro Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão. Aqueles que compuseram aquela canção. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa eu tirar aqui porque está queimando aqui. Obrigado. Quem você quer falar primeiro? Fala assim: cara, quando eu chegar lá eu quero correr para Sadraque, Mesaque e Abednego e perguntar: cara, como é que foi aquilo? Como é que foi não se dobrar diante daquela estátua e de repente ser jogado na fornalha, não queimar e aparecer um quarto homem na fornalha? Como é que foi Cristo andando no meio de vocês, no meio do fogo? Como é que foi? Agora, gente, eu não sei com quem que você gostaria de conversar, mas posso propor uma coisa? Quando a gente chegar lá, cara, e que a gente for correr para falar com esses caras, é bem provável que eles vão querer fazer uma pergunta antes para você. Cara, porque eu vi ele uma vez andando na fornalha. Agora, como é que era ter ele vivendo em você, cara? 24 horas, acordar com Ele em você, e dormir com Ele em você, trabalhar com Ele em você, andar com Ele em você. Ei, Cristo em nós é a esperança da glória. Você e Cristo são um. Olha para o céu e fala assim: é nós. É nós, cara. Seus pensamentos são os de Cristo. Você vive para Ele agora. Você é as mãos dEle, você é a boca dEle, você é os pés dEle. Agora, se eu e Cristo somos um, e a Val e Cristo são um, e o pastor Domingos e Cristo são um, significa que nós, se eu estou em Cristo e ela está em Cristo, significa que eu e ela é o quê? Um. Eu e esse irmão aqui é o quê? Um. Agora eu te pergunto, tem como nós falar mal de nós? Nós falar mal de nós? Presta atenção, presta atenção. Para eu falar mal de alguém, eu já tenho que falar ele. Você viu o que ele fez? Se for falar de alguém, você tem que falar assim: ó, você viu o que nós fizemos?
Você viu que nós caímos? Você viu que nós pecamos? E que quando a gente vai falar mal de nós para nós, não é falar mal mais, é feedback. Porque é sobre nós. Sabe, a gente fica numa expectativa, muitas vezes, de trazer os nossos amigos e achar que é o púlpito que vai ganhar eles. Jesus falou: quando vocês forem um, eles saberão que eu sou o Messias. O que precisa pregar para eles é o que está acontecendo aqui embaixo. Eles vão entrar por essas portas e ver um amor entre vocês tão intenso que eles nunca vão ver em lugar nenhum. Eles não estão atrás de uma palestra. Tem muito coach fazendo melhor que nós as palestras. Chora todo mundo, imita galinha, faz um monte de coisa. Eles não estão atrás de uma banda. Qualquer banda de casamento toca melhor que nós. Eles não estão atrás de som. Qualquer boate coloca um som. Eles não estão atrás de prédio. Qualquer shopping é melhor que o nosso. Agora ninguém pode copiar a unidade dos diferentes. Pessoas que não são da mesma cor, pessoas de todas as classes, todas as raças, no mesmo lugar, falando, é nós, mano. Não tem mais eu, não tem mais você, é nós. Cara, olha isso, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, ensina a gente a orar, Jesus. Todos os rabinos ensinam os discípulos a orar. Ensina a gente a orar. Como que ora igual um Cristo? Ele falou: quer aprender a orar igual a Cristo? Então, pega o seu iPad aí, anota aí. Assim, oração, 2 pontos. Escreve assim, é muito complexo. Escreve assim, ó: nós. Pronto, vai orar igual a Cristo. Como assim? Dá um exemplo. Fala assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Então eu não peço avivamento para mim? Não. Só existe avivamento para nós. Só existe vir um reino para nós, não para você. E venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, que na terra como no céu. E o pão nosso. Ou seja, não se pede bênção para você, não se pede bênção para sua casa, não se pede pão para sua casa. Se pede pão para quem? Para nós. Porque se você está sem pão, não tem sentido nenhum eu ter pão. Se você está passando necessidade, não tem sentido nenhum eu estar sorrindo. Por quê? Porque não tem mais eu, não tem mais você, só tem nós. O pão nosso. Então quer dizer, esse carro não é seu. Então quer dizer, essa casa não é sua. É nossa. Então olha para quem tem o carro mais bonito e fala: é nosso. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Olha só. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Presta atenção no que eu vou falar. Ouça o que eu vou falar para você agora. A igreja é mais seguro investir na igreja do que no Bradesco. Presta atenção no que eu vou falar. É mais seguro investir seu dinheiro aqui do que colocar num seguro de vida. Porque no seguro de vida podem dar 1 milhão para sua esposa se você morrer, mas ninguém vai segurar a mão dela. Ninguém vai estar do lado dela no hospital. Ninguém vai estar do lado dela no caixão. Ninguém vai abraçar ela falando assim: agora quem cuida de você somos nós. Nunca vai faltar nada para você, porque você tem família. Nunca vai faltar nada para os seus filhos, porque você tem uma família. Entenda uma coisa: se a gente viver assim, acabou. Eu cheguei para a minha igreja no final do ano, eu falei: gente, você tem noção que eu nunca na minha vida vou ficar sem carro, porque tem 200 carros aqui? Você tem noção que nunca na minha vida eu não vou ter onde dormir, porque tem 200 casas aqui dentro? Você tem noção que se o meu filho ficar doente, tem 300 ligando, quer que busque, quer que pegue, quer que ajude? Ei, a igreja é melhor que o Bradesco, meu irmão. Invista na igreja. Seja a igreja com a gente, seja a família com a gente. É nós, mano. É o pão nosso.
de cada dia nos dai hoje. Só que aí vem essa parte: perdoa as nossas dívidas. Então você olhou para quem estava com o carrão e falou, é nosso? Quem tem o carrão, mostra o carnê e fala. Olha aí, a vingança. Meu irmão, as dívidas são nossas. E presta atenção que muitas vezes a gente traduz por ofensa, mas no original é dívida. É nossa. Por quê? Porque se sujar meu nome, suja o nosso. Porque quem vai ser sujo não é o Douglas, é pastor. Quem vai ser sujo não é o Douglas, é crente. O que você faz respinga em nós. A dívida é nossa. A punição nunca é individual, sempre é para nós. Por quê? Porque a dívida é nossa. Então não tenha problema nenhum em confessar esse seu pecado aí, porque seu pecado é nosso. Essa tentação, ele vai continuar. Livra-nos da tentação. De quem que é a tentação? Nossa. Abre o jogo, mano. Você está fazendo no secreto, mas a consequência é nossa. Você está fazendo no secreto, mas é por isso que sua célula não vai. Porque a consequência é de quem? Nossa. Então abre o jogo. É nós. É nós na hora de ter um carro, mas também é nós na hora de ter uma dívida. Porque esse pecado é nosso. Nunca pecado foi tratado nas Escrituras de forma individual. É sempre nós. É Daniel rasgando as vestes e confessando, nós pecamos. Daniel não tem nenhum pecado registrado nas Escrituras. E ele está rasgando as vestes falando, nós somos idólatras. Nós pecamos. Quem é nós? Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está nessa oração de eu, não é uma oração de Cristo. E Deus só tem um filho, Cristo. E Ele só ouve a oração de um filho, Cristo. Então Ele só vai ouvir sua oração se você ora como Cristo. Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Como que se pede no nome dEle? Representando Ele. Como que Ele ora? Nós. Presta atenção, tudo que você pedir para nós, Ele vai fazer. Tiago fala, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para o seu bel prazer. O dia que você aprender a pedir para nós, você vai ver Deus fazendo. Jacó tem é interessante quando você olha para Jacó, tem uma palavra-chave na história de Jacó. Ser abençoado. Jacó, ele nasce como, gente? Puxando o calcanhar do irmão. Por quê? Ele quer sair primeiro para quê? Para ser abençoado. E aí a vida dele é tentando comprar a bênção do irmão. Aí quando o irmão vai ser abençoado, a mãe ajuda ele lá, ele rouba a bênção do irmão. Aí ele vai lá para a casa de Labão, e aí ele, Labão passa o sabão nele lá, mas ele quer ser abençoado. E ele quer ser abençoado. E ele quer a bênção. E ele quer ser abençoado. Até que ele chega no vale. E ele tem um encontro com Deus, provavelmente com Cristo. Ele luta com Cristo. E aí Cristo toca nele, e o Cristo já está saindo, ele agarra o anjo e fala, não vou te largar enquanto você não me abençoar. E Jacó segurou o anjo, E aí você tem que me abençoar. Aí o anjo fala assim, ó, qual que é o seu nome? Ele fala, Jacó. Deixa eu traduzir para você. É como se Deus olhasse para ele e falasse, você não entendeu ainda que eu não abençoo Jacó? Você não entendeu ainda que eu não abençoo indivíduos? Eu só se abençoo se você virar Israel. A bênção não é para você, Jacó. A bênção é para a nação que você carrega dentro de você. A bênção é para nós. Então eu quero que você comece a pedir avivamento para nós. Bênção para nós. Perdão para nós. É nós, mano. Olha para quem está do seu lado e fala, é nós, mano. Nós estamos aqui para isso. Para mostrar para Marília quem é Cristo. E quem é Cristo? Sabe, é muito doido porque Jesus fala assim para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Aí os caras estão falando que você é Elias, falando que você é Jeremias, estão falando que você é um dos profetas, João Batista e tal. E aí Jesus vira para eles e fala, e vocês? Aí era o teste, né?
para ver se tinha tido revelação. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tal, Jesus ali, o olhinho dele brilha. Entenderam que eu sou o Cristo. Aí Jesus aumenta a revelação. O versículo diz, a partir daquele momento começou a falar para ele que ele teria que sofrer nas mãos dos romanos, entregue na mão da liderança, e que ele sofreria muito, seria açoitado e morto. Ele começa a revelar então para eles, cara, vocês entenderam que eu sou o Cristo? Deixa eu falar para ele o que um Cristo faz. Um Cristo entrega a vida. Em favor de quem? E aí, quando ele começa a falar isso, Pedro levanta. Pedro bipolar total, né? Tu és o Cristo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai. Aí Pedro, sou um avivalista. De repente ele vira para Jesus e fala, Jesus, que papo é esse? Que papo é esse de sofrer? Que mensagem negativa? Repete comigo, sou mais que vencedor. Para com isso, falar que você vai sofrer. Jesus olha para ele e fala o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Presta atenção. Pedro ali foi a boca do anticristo. Jesus revela o Cristo. Pedro se levanta como um anticristo naquele momento. Pedro dá voz à mensagem do anticristo. Qual é a mensagem do anticristo? Não seja Cristo. Qual é a mensagem do anticristo? Poupe-se. Não sofra em favor de outros. Foca mais em você. Pensa mais em você. Você merece. O pessoal não te merece, não. Você se entrega tanto. Pensa um pouco em você. Diga, eu sou especial. Eu sou maravilhoso. Olha no espelho e fala, eu e eu. E tudo é para mim. Essa é a mensagem do anticristo, que está estampada em todos os outdoors da nossa cidade. Que está estampado em todo o marketing, de toda a propaganda de produto de beleza, que está estampado em toda a rede social. Você tem uma página que só tem foto de quem? De eu. Jesus fala assim para eles, aquele que não negar a si mesmo, a continuação do texto, tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O que é um Cristo? Aquele que anda com uma cruz nas costas. Aquele que se crucifica. Aí você se pergunta assim, Douglas, mas o que eu crucifico? O que eu prego na cruz? E você já entendeu com a mensagem. O que você prega na cruz? Eu! Porque você vive para quem? Para nós. O que você crucifica? Toda vontade dentro de você que clama meu, que clama eu. Você prega isso na cruz para quem ressuscitar? Cristo em nós. Que só pensa em quem? Em nós. Que coloca os interesses dos outros em primeiro lugar. Sabe, o que Cristo faria? Não é uma crítica, fica tranquilo, tá? Não precisa nem fazer nada. Mas Cristo não consegue ficar sentado com alguém de pé do lado. A gente entendeu errado o evangelho, porque a gente pensa que você ter Cristo agora é ter um selo para passar em primeiro na fila. Você foi agora abençoado. Então o que é? Quando tem uma fila da comida, Deus me abençoou, cheguei em primeiro lugar. Não. Quando Cristo entra na sua vida, o que você faz? Você sempre vai para a última. E você só consegue comer depois que todo mundo pegou. E se sobrar, você pega. Porque é o que Cristo fazia. Quando é que Marília vai ver? Cristo. Não evangélicos, Cristo. Andando por essa cidade. Entregando a vida em favor de outros. Sabe, gente? Eu sei onde o anticristo mora, lá dentro da sua casa, cara. O anticristo tomou conta de uma parte da sua casa. Sabe onde? Aquele armário, aquela parte de cima do seu guarda-roupa. Que tem ali um cobertor que não cobre ninguém faz 1 ano. O anticristo tomou posse daquilo ali. Porque o cobertor de Cristo não fica parado no armário. O anticristo tomou conta de um monte de sapateira. Porque tem um monte de sapato lá que não vai para o pé de ninguém. O anticristo tomou conta de um monte de gaveta de relógio.
Porque tem relógio lá que não vai para o braço de ninguém. Sabe, às vezes as pessoas lá na igreja compram carro, moto e tal, e aí elas vêm e falam assim: pastor, ora pelo meu carro, eu quero consagrá-lo a Cristo. Sério? Tem certeza? Eu sei o que ele está falando. Ele está falando assim: pastor, ora para que eu não precise trocar o óleo, nem precise pôr gasolina, que nunca quebre, tal, né? Não pegue multa, que o passarinho apareça bem na frente do radar, na hora da foto da multa. Ora para... Ele está achando que é isso. Mas o que é consagrar a Cristo? Aí você é obrigado a avisar a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você tem certeza? Porque Cristo, ele tem uma mania estranha demais. Você coloca as coisas na mão dele, ele levanta para o alto, agradece e reparte. Então toma cuidado. Se o seu carro é de Cristo. Toma cuidado se sua vida é de Cristo. Porque o que é ser Cristo? É viver para nós. É abrir mão do eu para sacrificar por nós. Quero que haja uma unidade plena nesse lugar. Que nada fique entre a nossa unidade. Que nenhum assunto secundário entre e consiga penetrar entre nós. Para que Marília saiba que Jesus Cristo é o Messias. Que Ele é a salvação de Deus. Porque é nós. Olha para quem está do seu lado e fala: é nós, mano. Fica de pé no seu lugar, quero orar com você. Eu quero orar pelo seguinte. Sabe que um dia eu estava... Presta atenção aqui, não dispersa não, olha aqui para mim. Um dia eu estava numa crise de pregador. Todo pregador já teve essa crise, tá? Todo mundo que prega já teve essa crise. Que é a crise contra as bandas. Por quê? Porque se a gente puxar uma música de 1990 aqui, você canta de cor. Mas se eu perguntar da pregação de 15 dias atrás, você não sabe. Ela fala: não é justo isso, né, pastor? Isso não é justo. Só lembram das bandas, só lembram das músicas. E as pregações não lembram. E aí, eu pensando nisso, né? Por quê? Por que a música tem tanto poder dentro de nós? Por que a música forma a teologia de uma nação? Por que música é tão poderosa? E um dia eu entendi. Por quê? Porque pregação sou eu pregando. Música é um nós liberando um som. E tudo que sair de um nós, aonde cada um teve que abrir mão do seu eu para tirar um som só, vai ser mais poderoso dentro da sua alma. Tudo que for feito por nós vai ser mais poderoso. E sabe que isso é sintomático? Porque tem uma música que explodiu no mundo. O mundo inteiro cantou essa música. Foi traduzida em todas as línguas essa música. Que é aquela música How He Loves Us. Presta atenção. A música Me Ama, em inglês é How He Loves Us. O que é us? É nós. A música no original é Como Ele nos ama. Como é que a gente traduziu? Me ama. Você eu não sei. Me ama. Você, então, não sei, eu estou pensando aqui, mas eu me amo. E se a gente cantasse? Nos ama, Ele nos ama. Ele me ama, Ele ama você. Porque é nós aqui nesse lugar. Então eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado. Porque agora nós vamos orar como Cristo. Você não vai orar por você. Na verdade você vai entrar numa guerra contra você mesmo agora. Falando: cara, toda vez que vier eu na sua boca, você vai falar: não, nós. Toda vez que vier meu na sua boca, você vai falar: não, é o nosso.
Senhor, venha sobre nós. Senhor, nos batiza com fogo nesse lugar. Senhor, muda a nossa vida aqui. Senhor, não adianta o Senhor vir e mudar a minha vida, você tem que mudar a nossa vida, Senhor. Não adianta eu ir lá para frente, nós temos que avançar. Pai, eu não oro pelo meu crescimento, eu oro pelo crescimento da igreja no Brasil, eu oro pelo crescimento do reino de Deus. E se for necessário eu dar um passo para trás, para que nós possamos avançar, eu vou fazer, Senhor. Mas se levantar um clamor por nós, ora por quem está do seu lado, ora por quem está ao redor de você, e começa a pedir por nós. Vamos orar como Cristo aqui. Pai nosso, venha a nós o teu reino, Senhor, venha sobre nós. Pai, eu te peço, liberta-nos, Pai, do egoísmo, liberta-nos do individualismo, liberta-nos de uma mentalidade de eu, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Aqueles que aqui dentro são escravos do meu, escravos do eu, Senhor, escravos de si mesmo, que eles sejam crucificados nessa noite, Pai, para viver para nós, Pai. Pai, nós declaramos que nós somos um, Senhor, e que nós nesse lugar somos um, Senhor. Espírito Santo, leva-nos à plena unidade. Leva-nos à plena unidade. Nos dá uma só mente, um só coração, um só amor, um só cabeça, um só Deus, um só Espírito, Senhor. Tudo, Senhor, que tentar nos dividir, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Porque nesse lugar hoje aqui, Deus só tem um filho nesse lugar, que é Cristo. E nós somos o corpo de Cristo neste lugar, andando como um só homem neste lugar. No nome de Jesus nós oramos. Enquanto eles cantam, eu quero que você abrace o maior número de pessoas. Vai falar, é nós, mano. É nós, mano. Abraça, abraça. Se tem alguém que você precisa perdoar, vai atrás agora e fala, é nós, mano. Coração reinspirado por Jesus.
Jesus.